Uma regra imposta pelo governo Lula deve afastar dos mais pobres a possibilidade de compra de geladeiras a partir de 2026. A ideia do governo do Partido dos Trabalhadores é retirar do mercado eletrodomésticos ineficientes que não se enquadrem em critérios de eficiência energética. A medida causou mal-estar entre os fabricantes locais que já enfrentam uma queda no volume de produção. E agora, com mais essa notícia, o cenário não é animador. Mas quem comenta é o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui com a gente. Tiago, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV, pois é uma notícia de presente de fim de ano, né? Quando a gente achava que as notícias negativas, ruins, principalmente no setor econômico, que a gente vem falando aqui ao longo desse ano, vem mais essa para fechar o ano, eu diria, com chave de bronze, né? Porque de ouro só se fosse uma notícia realmente positiva. O setor deve fechar 2023 com o segundo menor volume produzido nos últimos 10 anos. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Eletrodomésticos, com a decisão do governo Lula, só irão ficar no mercado as geladeiras com valor acima de R$ 4.000, como a Andréia falou. Prejuízo já certo para as classes C, D e classe E. Uma decisão que irá tirar do comércio as geladeiras mais baratas, aquelas que a gente chama de geladeira de entrada, né? E pior, sem apontar nenhuma solução, uma alternativa para o consumidor. Coloca o meio ambiente como prioridade, o que não está errado, é sim, mas deixa os mais pobres desassistidos. Qual o preço da sustentabilidade? Como se a gente aqui no Brasil fôssemos país de primeiro mundo, quando a população inteira pode desembolsar R$ 4.000 num eletrodoméstico, ainda mais a geladeira, que é essencial em todas as casas. Aliás, caso o presidente de plantão não saiba, temos brasileiros hoje, nesse momento, que não têm geladeira em casa. Essa resolução preocupa mais ainda pelo prazo curto e estreito das fabricantes se adaptarem. É lá em 2026, está logo ali. Sim, pois se o governo criasse um mecanismo a longo prazo para que pelo menos se criassem alternativas para baratear o produto, não fez exatamente o contrário, encurtou o prazo colocando em cima aquele que a gente chama de top-down, de cima para baixo, com o poder que o governo tem sobre o mercado e sobre a população. Uma decisão que impactará a maioria esmagadora da população brasileira. A gente lembra quando foi obrigado os carros populares a terem freio ABS e no mínimo 2 airbags, foi feito da mesma forma. Encareceu o custo do carro, mas as montadoras tiveram um prazo longo para se adaptarem e buscar mecanismos, alternativas, fornecedores que pudessem baratear o preço. E o resultado foi positivo. Nesse caso, a gente não espera resultado positivo. Eu tenho aqui uma surpresa, vou te perguntar, sabe o que é isso, André? Uma tomada. Isso. A câmera não vai mostrar, mas é a famosa tomada de 3 pinos. Parecida com essa situação aí. Quem não lembra que foi obrigada, no primeiro governo Lula, a nós brasileiros fazermos a troca desse padrão universal brasileiro. Universal que só no Brasil tem. Você vai nos Estados Unidos é um tipo, na Europa é outro tipo. Os argentinos, quando vêm para cá, aqui no litoral principalmente, sofrem. Porque lá é um padrão totalmente diferente, eles têm que usar aquele famoso Benjamin. Então, o que eu tenho de relação com a geladeira agora com isso? Alguém, nesse caso, ganhou dinheiro. Até sugiro a nossa reportagem, ao Vinícius, investigar isso, dar uma boa reportagem. Teve gente que patenteou, que vendeu para o governo a ideia, o governo comprou, teve um custo alto para essa implantação e o brasileiro teve que seguir ela abaixo. Ou você troca na sua casa, ou você usa um adaptador, que é arriscado, porque você teve que trocar os eletrodomésticos, passaram a vir com 3 padrão. Então aí tem mais, em terras Brasis, como a gente chama, é mais uma situação que não cheira bem, alguém vai estar ganhando alguma coisa com isso, além do interesse da redução de efeitos climáticos que as geladeiras atuais possam causar, porque consomem mais energia. Enfim, algo ruim não cheira bem, como diz o dito popular, o trocadilho.